Pois é, meus amigos, esse daqui é um dos carros que a gente mais recomendou no canal. Fox Prime ano 2010. Mas se engana quem acha que tudo é só alegria. Esta unidade é equipada com o câmbio automatizado de embreagem simples, o famoso iMotion. Mas calma, nem tudo está perdido. Se você quer saber tudo sobre este carro super compacto, muito equipado, extremamente versátil e que sim pode ser uma boa compra, assiste esse vídeo porque eu vou te falar absolutamente tudo. Preço, consumo, mostrar as qualidades, os defeitos e tudo mais que tu precisa saber. Bom, eu acho que a melhor maneira da gente começar esse vídeo é contando um pouco da história do Fox. Como surgiu este carro? Ele é um projeto 100% nacional, desenvolvido pela engenharia brasileira. Bom, 100% nacional é modo de dizer, afinal de contas ele utiliza a plataforma PQ24, a mesma do Polo, uma plataforma mundial e que sim foi usada como base para a criação de um carro que tinha uma pretensão muito grande, substituir o famosíssimo Gol. Este carro aqui surgiu em 2003 no mercado brasileiro, já como modelo 2004, e lembrem-se, nesta época o Gol era campeão de vendas, era o carro mais vendido há alguns anos, posição pela qual ele se manteve durante 27 anos no mercado brasileiro. E mesmo cheio de atributos que vocês vão ver neste vídeo, o Fox nunca conseguiu tirar a posição de queridinho que o Gol tinha. Mesmo assim, este carro ficou em produção de 2003 até 2021 e foram produzidas mais de 1.800.000 unidades deste veículo aqui, o que realmente o torna bem especial. Eu tive um ano 2011, fiquei com ele durante 9 anos e problemas, sim, tive alguns, mas nem foram tantos assim. É um carro que até hoje eu recomendo por tudo o que ele entrega, pela sua versatilidade e equipamentos. Porém, como todo carro usado, vocês sabem, antes de fechar negócio, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro, utilizando o nosso cupom Opinião Sincera para você não cair em uma furada. Com o nosso cupom tu vai ter 15% de desconto nos serviços deles, o que realmente pode trazer um histórico muito completo sobre coisas que vocês não conseguem ver através dos seus olhos normais, né? Digamos assim. Vocês vão olhar para o carro, achar ele bonitinho, vai estar em bom estado de conservação, mas ele pode ter um histórico muito ruim de leilão, sinistro, pendências judiciais, financeiras e uma série de outras coisas. Por isso, não arrisque o seu suado dinheiro, olhonocarro.com.br, consulta a placa dele usando o nosso cupom, que vai ser muito mais tranquilo para a sua vida. Mas vamos lá! O Fox, no início da sua carreira, não veio com esta carinha. Na verdade, ele tinha uma carinha um pouco mais descolada. Depois ele foi adaptado para esta linguagem Volkswagen, que é muito parecida com todos os carros de sua época. Convenhamos, né? O Fox antes ele era mais original em design. Aqui ele tá igual ao Gol, tá igual ao Jetta, tá igual ao Polo, tá igual a todo mundo desta época. Só que isso definitivamente não é algo ruim para quem compra os carros mais de entrada da Volkswagen. Eu ficaria triste se eu tivesse um Passat e as pessoas confundissem com um Polo sedã. Ok. Só quem realmente não conhece carro vai confundir. Mas que a frente deles são muito parecidas, isto ninguém pode negar. Mas tirando essa carinha muito parecida com a do Gol, o Fox tem características marcantes que justificam o que eu falei no início, a versatilidade. Ele é um carro pequeno em comprimento, tem um pouco mais de 3,82 m de comprimento total. Pouco mais de 1,64 m de largura, ou seja, é um carro estreito. Tem também um entre-eixos pequeno, com 2,46 m. Para vocês terem uma ideia, é menor do que o do Onix atual. E a altura total dele, bom, ele até é altinho, mas os carros de hoje até nem tanto, né? Um pouco mais de 1,53 m de altura. A grande vantagem do Fox está no espaço interno para os ocupantes. Na segunda fileira, eu com 1,81 m, eu estou aqui com mais ou menos um dedo de espaço do teto e o banco com incríveis 2 dedos, mais ou menos, de espaço até o meu joelho. Por que isto? Porque a Volkswagen sim priorizou o espaço para os ocupantes, mas ela também colocou este banco em formato de C. Ele tem uma curvatura um pouco diferente das demais. Com isso, as pessoas maiores vão com uma certa tranquilidade aqui atrás. E esta versão, a Prime, é a mais completa. Ele tinha outras duas, a Trend era intermediária, que era exatamente a versão do meu carro, e a Prime, bom, era completa, mas vamos lembrar como é que era o Brasil há 15 anos atrás.
certas coisas eram opcionais, né? Mesmo sendo a versão topo de linha. Certas coisas que hoje em dia são básicas, são de série, até nos veículos de entrada. Vamos ver o que ele oferecia de tão interessante assim. Repetidores de seta, que também já tinha na Trend. As rodas são de 15 polegadas, com pneus 195/55 e, como vocês podem ver, calotas. Pois é difícil achar um Prime com calota. Por quê? Porque a roda de liga leve ela era opcional e muito bonita na época. E eu vou dizer que a maioria das pessoas optaram por pagar um pouco a mais e levar para casa a roda, que dava um destaque a mais para o seu veículo. Um detalhe importante, esse carro aqui ele não tem uma suspensão muito macia e o pneu de perfil baixo também não colabora tanto. Eu já fiz essa alteração e posso dizer para vocês que funciona. Se vocês quiserem subir um pouquinho o tamanho do pneu, seja para 195/60 ou 205/55, dá para fazer e fica muito bom. O máximo que tu tem que tomar cuidado é que daí o velocímetro vai ficar exatamente na velocidade certa, correta. Não tem mais aquele errinho de 3 km por hora que costuma vir na maioria dos carros e principalmente os da Volkswagen, é muito próximo do acerto final, né? Então quando for passar no radar, não te esquece, tu não vai ter mais aquela margenzinha de propósito que a montadora coloca. E claro, você sabe, na hora de comprar esses pneus, pneustore.com.br, usa o nosso cupom AP Sincera, tu vai ter 5% de desconto se for um pneu Itaro, 7% de desconto se for um Speed Max ou até 3% nas marcas tradicionais. Pneu é segurança e pneu barato de verdade é lá na Pneu Store com o nosso cupom, óbvio. Mas um dos diferenciais da versão Prime é que ele vinha com o farol de neblina. O meu Trend não tinha isso, mas o farol era igualzinho a esse, era um farol de dupla parábola, como eles chamavam. Na verdade são dois refletores, um para alta e um para baixa, o que eu vou dizer que até nem é tão legal assim, afinal de contas são duas lâmpadas caras para se trocar quando queima. Ok, queima mais a lâmpada da baixa, mas é um custo que tem que ser levado em consideração. Como tu vai querer comprar a Trend ou a Prime, eu tenho certeza disso, a pelada realmente é muito pelada, fique atento porque a lâmpada é bom ter uma no porta-luvas. O bom de tudo é que é uma lâmpada halógena, né? Então é baratinho para comprar. Se vocês quiserem, inclusive, eu vou deixar até um link aqui embaixo de umas lâmpadas para este carro. Bom, vamos lá. Tinha acendimento automático do farol como opcional. Limpador de para-brisa automático também era opcional. Sabe o que mais era opcional no Prime? Teto solar. E apesar do repetidor de seta nos espelhos, ele não tinha alerta de ponto cego. Já falei que a chave era do tipo canivete, né? Então a abertura do comando por aqui. Claro, isso era um diferencial importante para a época, bom vocês saberem. A chave canivete era assim, quase um objeto de status, era bonito chegar e largar ela em cima da mesa. Outra coisa que era muito bonita era o desenho dessas sinaleiras, que são novas a partir de 2010. Antes era aquela sinaleira um pouquinho diferente, um pouquinho mais esquisita. Eu realmente acho que o design desse carro, apesar de ter sido pouco modificado, foi modificado para melhor. Ele ficou mais sutil, sim, menos com uma identidade própria, mas ficou mais de acordo com o gosto do brasileiro. Bom, pelo menos o meu gosto, né? Mas sim, também é uma sinaleira toda halógena, não tem nenhuma lâmpada de LED e sensores de estacionamento, como vocês estão vendo aqui, era um opcional deste carro. Câmera de ré, não vinha nem como opcional, mas neste caso aqui foi colocado. E a suspensão traseira dele é do tipo semi-independente, freio a tambor, que praticamente tu não vai trocar, porque essas lonas duram mais de 150 mil quilômetros. Lá na frente é uma suspensão MacPherson com freio a disco, que eu posso dizer aí que comigo durou uns 65 mil quilômetros, eu tive que trocar as pastilhas e os discos. Até vale uma dica, tá? Vou até mostrar um vídeo aqui arcaico, um dos primeiros que eu fiz no canal, mostrando quando tem que trocar o disco do Fox. Ele tem uma marcaçãozinha que é bem interessante vocês conhecerem, vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você se interesse em assistir depois de assistir este vídeo por completo. E outra dica muito importante que eu já falei algumas vezes aqui no canal é com relação às buchas de balança e calço do motor. Com certeza vocês lembram que o Fox também teve a sua versão aventureira, algo que era modinha no início dos anos 2000. O Cross Fox trouxe mais do que apenas apliques e rodinhas que lembravam um carro fora de estrada. Ele trouxe também buchas de balanças mais reforçadas e o calço do câmbio também mais reforçado. Por que é bom saber disso? Porque o calço do câmbio ele costuma estourar quando a pessoa é daquelas que tem aquela tocada mais esportiva, aquele negócio meio soviético, assim, que gosta realmente de forçar o veículo. Aí o calço original destas versões, não a Cross, não aguenta. Porém o calço da Cross eu posso dizer sem medo de errar. Pode trocar,
Pode colocar ali, vai precisar de um retrabalhozinho específico na peça para encaixar, mas não é difícil de fazer, com uma esmerilhadeira tu faz em casa. Colocou, nunca mais incomoda, tu não consegue estourar. Mesma coisa para as buchas de balança, que são bem mais resistentes. Mas e o motor, Felipe? Esse aqui é um EA111 1.6 8 válvulas, um motor que foi amplamente utilizado em vários carros da Volkswagen. Um motor que comigo nunca incomodou. Eu tive esse carro por mais ou menos 100 mil quilômetros, eu vendi para a mãe de um amigo meu e ela continua utilizando sem problema nenhum. Mas nem todo mundo teve a mesma sorte do que eu. E eu digo sorte entre aspas, por quê? Porque eu sempre fiz a manutenção certinha, eu sempre troquei o óleo no período certo, na quilometragem e por tempo, e também usei o óleo correto deste motor. Muita gente reclama que o cabeçote dele incomoda, e ele incomoda mesmo, quando tu não usa o óleo certo ou quando tu não faz a troca no período que deveria acontecer. Aí, meu amigo, o cabeçote se entrega de verdade. Qual é a diferença deste motor para o motor AP, aquele indestrutível que as pessoas, que acostumou mal, na verdade, os brasileiros a não precisar trocar de óleo, porque era um motor realmente muito resistente? A diferença é que a Volkswagen otimizou esse motor para ele ser mais econômico, para ele emitir menos poluentes e colocou balanceiros roletados, diminuiu os dutos de lubrificação, claro, reduziu todo o cabeçote e deixou ele mais ajustado, com menos folga para desaforos. E com isso, tá aí, tá feita a caca. Afinal de contas, vocês sabem que faz parte da cultura do brasileiro esquecer de trocar o óleo. É uma pena, porque daí acabam comprometendo a imagem de um motor que nas minhas mãos foi indestrutível. Mas calma, eu estou falando especificamente do 1.6, que inclusive é a versão que eu sempre recomendo. Esse carro aqui teve mais outras 3 versões de motor. A 1.6 16 válvulas já é o MSI de 120 cavalos, um baita motor, mas veio só em algumas poucas versões. O Pepper, por exemplo, o Highline, em alguns anos recebeu este motor. E teve também o 1.0 12 válvulas, que é o 3 cilindros, que foi só colocado na versão Blue Motion, dificílima de achar, muito bom esse motor também, mas teve o famigerado 1.0 4 cilindros. E eu digo famigerado por quê? Porque esse, mesmo tu usando o óleo correto, ele se entregava. Bom, eu vou deixar o link, estou deixando vários links aqui, mas é importante falar, eu vou deixar o link para o vídeo do Vitor Hugo, um grande amigo meu que trabalha em retífica e que foi o cara que me explicou, depois de muitos anos, conseguiu desvendar o mistério do motor 1.0 do Fox. Vou adiantar para vocês. A Volkswagen errou no dimensionamento das peças e ele mostra isso nesse vídeo. E se a Volkswagen errou no dimensionamento das peças do motor 1.0, eu posso dizer que o mesmo aconteceu com este câmbio aqui, o iMotion. Ele é um câmbio manual de 5 marchas que recebeu um sistema de automação. O que significa isso? Ele tem toda uma robótica em cima dele, um sistema de computadores que controla a troca de marchas, um sistema eletrohidráulico para fazer estas mudanças. Tudo parece muito bom, tudo parece super tecnológico e para a época realmente era o que dava a impressão. Afinal de contas, custava só R$3.000 a mais do que a versão com câmbio manual de 5 marchas, claro. Mas, na prática, ele nem era tão bom e confiável assim. 2010 já recebeu a segunda geração do iMotion, então ele tem uma programação bem melhor do que as primeiras que surgiram lá na metade dos anos 2000. Mas, ainda assim, as trocas de marchas eram um pouco mais lentas, ele já não tinha mais aquele tranco famoso, mas mesmo assim, para conseguir tirar o tranquinho, a Volkswagen deixou as marchas um pouco mais lentas na hora da troca. Também, às vezes ele não entende exatamente o que tu quer que aconteça. Tu vai subir uma ladeira e ele fica na marcha alta demais, depois ele não baixa e tal. Vocês vão ver tudo isso no test drive, eu vou mostrar o comportamento deste câmbio. Mas o grande problema mesmo está na questão durabilidade. O câmbio manual em si não dá problema. O problema é o sistema de acionamento dele, a robótica deste câmbio. Ele tem um controlador eletrohidráulico, como eu falei para vocês, e se tu abusar dele, por exemplo, tu parou numa ladeira e ficou segurando na embreagem, logo ele superaquece e também desgasta alguns componentes da embreagem. Com isso ele começa a ficar mais pesado, o câmbio começa a ter mais dificuldade para acionar a embreagem para fazer a partida do carro.
Só que o câmbio, ele não é que nem uma pessoa dirigindo, ele não sente essa diferença de peso, ele simplesmente vai lá e aciona a embreagem igual. E com isso começa a forçar todo o sistema hidráulico, podendo arrebentar os O-rings, podendo dar alguns problemas a mais, até mesmo queimar o módulo depois de um certo tempo de uso. Bom, eu sei que tem muita gente que já usou esse câmbio, comprou esse carro aqui e gosta dele. Eu realmente recomendo só comprar sabendo que você está levando para casa, se não, prefira as versões manuais. E sim, a maioria das versões vendidas do Fox são manuais, com o câmbio de 5 marchas, mas lembra aquele motor de 120 cavalos que eu falei para vocês? O 1.6 MSI 16 válvulas? Aquele vinha acoplado ao câmbio 6 marchas. Para mim, o melhor câmbio de todos, sem a menor dúvida. Mas quanto tem de potência esse 1.6 8 válvulas? 101 cavalos a gasolina, 104 a etanol, 15,4 kgfm de torque a gasolina e 15,6 a etanol, com o pico de torque em 2.500 RPM, ou seja, é um motor que prioriza a força em baixas rotações, o que é muito bom para quem vai usar ele na cidade e quer um consumo menor de combustível. E sim, meus amigos, como eu falei no início do vídeo, eu não tive problema nenhum com o câmbio do meu, porque era manual, nem mesmo com o motor, que muitas pessoas dizem que não presta. No meu ponto de vista, é um baita motor. Inclusive, a troca da correia dentada dele acontece só com 90 mil quilômetros. Eu troquei por precaução com 60 mil, mas não precisava, definitivamente não precisava. É um motor que dificilmente dá dor de cabeça. Não tive problema com cabo de vela, com bobina, com nada, praticamente nada. Só fazer a manutenção. As peças também são bem baratinhas, não são nada proibitivas. E o porta-malas? Pô, a clássica abertura através da chave. Tem que apertar o botão do meio e ficar segurando, uma chave canivete. Tem 260 litros de capacidade. Não é um porta-malas muito grande. Porém, não se esperava que o porta-malas fosse gigantesco, até mesmo porque eu falei que o carro é curto. E o step, Felipe? Bom, nesta época a Volkswagen não tinha se rendido à modinha dos steps temporários. E a roda que vinha junto com ele é uma roda de ferro, porém exatamente o mesmo pneu de rodagem das rodas do lado de fora, daquelas normais, né? Olha só que legal, eu gostava muito disso. Desde a versão Trend já vinha com a tomada 12 volts, luzinha e estas redinhas aqui para colocar objetos na lateral. E isto era sim um diferencial importante na sua época. Mas lembra que eu falei que esse carro era super versátil? Pois é, e uma das grandes versatilidades dele está no banco traseiro. Não, ele não era que nem o banco do Fit, né, que era aquele Magic Seat, que tu podia fazer várias configurações, mas ele transformava esse carro quase em uma caminhonetinha. Passava de 260 litros para mais de 1000, fácil. Quer ver? Olha só. Usando a alça vermelha, seja do lado do porta-malas ou seja para o lado de dentro, primeiro procedimento, puxa ela e rebate o banco. Bom, normalmente é assim que a gente encontra a maioria dos veículos, né? Ah, banco rebatido, baita de um espaço. Não, calma, o Fox fica muito melhor que isso. Puxando esta outra alavanca, a gente consegue levantar o banco, fazendo com que sim, o espaço fique plano e super profundo e até mesmo protegendo os ocupantes da frente caso tu sofra uma colisão e os objetos aqui se movam, né, com velocidade. Realmente é uma praticidade incrível para quem quer carregar grandes objetos, muita tralha ou mesmo pessoas com conforto. Não, assim não, né? Pessoas nesta posição. E não tem como eu falar de Fox sem falar de uma grande falha de projeto que esse carro aqui tem. Quando tu ia fechar a tampa do porta-malas, se tu não batesse com muita força, ó, só porque eu falei agora fechou. Quando tu vai fechar a tampa do porta-malas, se tu for delicado, se tu for gentil com ela, ela simplesmente não vai até o final. Ela fica nesta segunda posição, como os vendedores foram instruídos a falar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, meus amigos. A tampa está fechada, mas fica este vão aqui, que não é normal. O normal é fechar completamente. Quer ver? Deixa eu abrir de novo e mostrar para vocês como ele deveria ter ficado. Agora sim, está parelhinho, sem nenhuma fresta, sem nenhuma diferença aqui na tampa traseira. Para mim, no meu entendimento, isso não deveria acontecer. E por mais que os vendedores na época diziam que é uma característica dele, não serve para nada aquela segunda posição. E vou até dizer mais, não entra água, tá? Pelo menos isso.
O carro é tão bem construído que mesmo a borracha de vedação não fechando completamente aqui embaixo, no meu caso eu já deixei algumas vezes naquela segunda posição e nunca tive problemas com o carro molhado por dentro ou qualquer outra coisa assim. E lembra que eu falei que a gente estava no final dos anos 2000 e as coisas eram diferentes há 15 anos atrás? Pois é, limpador de para-brisas era algo que não era assim tão comum, né? No Prime já vinha de série. Desembaçador traseiro também não era tão comum. E o aerofólio, era um item esportivo da época. O brake light não, o brake light já era obrigatório por lei. Essa anteninha também era um diferencial importante do carro. Mas a maioria delas que vocês encontrarem hoje no mercado vai ser uma anteninha paralela que já foi trocada. Por quê? Porque aquela borracha ali resseca com o tempo. É normal, tá? Não é um problema. Na verdade, todo mundo que usa esse tipo de antena já trocou. Depois de uns 5, 6 anos no sol, ela não aguenta a nossa temperatura, o nosso clima aqui no Brasil. Visto tudo isso, agora é a hora da gente entrar e ver como é que é a vida a bordo deste carro. Será que ele era tão bom assim? Por que será que eu gostava tanto deste veículo? Vocês vão entender quando vocês entrarem aqui comigo. Se o Gustavo estivesse aqui dentro, vocês já sabem qual seria a reclamação dele, né? A posição de dirigir do tipo cadeirinha da vovó. E eu confesso para vocês que no início é realmente estranho de se acostumar, porque tu fica realmente sentado aqui dentro do carro. Ele está numa posição, olha só, minhas pernas estão recolhidas, elas não estão para frente como a gente gosta, né? Como eu gosto. Mas muitas pessoas se agradam com isso, e essa é uma das grandes vantagens do Fox. Por quê? Porque tu fica numa posição mais elevada. A sensação de que tu tem é de que tu estás num carro acima dos outros, acima do normal. Não é aquela posição sentadona no chão, e isso agrada muita gente mesmo. Bom, vamos ligar ele porque tá quente aqui, né? Ó, a chavezinha famosa que eu falei, chavezinha canivete. Neste caso aqui, como ele é o automatizado, ele não tem embreagem, só tem o pedal do freio e do acelerador lá, então pisou no freio, acelerou e ele ligou. Vocês perceberam um detalhe importante? Eu virei uma vez a chave e eu soltei antes do carro terminar de ligar. Mesmo assim, ele segura e continua dando a partida até pegar. Bom, vamos lá. Não é um ar-condicionado automático digital, aquele Climatronic que vem no Polo, por exemplo, um ar-condicionado mais simples. E opcional, ele vinha com um rádio CD player com Bluetooth. Aqui foi colocada uma multimídia chinesa, que eu recomendo colocar nesses carros mais antigos. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, porque as multimídias, essa aqui não é a Nave Pro, tá? Eu recomendo colocar da Nave Pro. A Nave Pro tem um processador muito bom, é octa-core, e até vou dizer mais, hoje ele está trazendo as multimídias já para cá, para o Brasil, já paga o imposto e revende elas aqui a um custo muito acessível. Em torno aí de R$ 1.300, R$ 1.400 já colocada no Brasil. Então o envio sai direto aqui, não precisa ficar esperando, não tem problema com o imposto, nada. Vale cada centavo, muito superior à grande esmagadora maioria das multimídias dos carros atuais de mercado, das melhores marcas do mercado. É sério. Então clica no nosso link ali embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixo. Vamos lá. Sistema de som dele tinha 6 alto-falantes nas portas e tweeters lá em cima. Quer dizer, não sei se lá vinha com o Twitter, tá? O meu não veio. Acho que no Prime vinha. Acho, não tenho certeza. E isso, claro, né, com um alto-falante bem simplesinho, assim, não era a grande diferença dele, o diferencial de qualidade dos alto-falantes. Um dos diferenciais do Prime era o revestimento dos bancos, que podia ter banco de couro como opcional, mas aqui ele tem só este corino nas laterais e um tecido premium com as costuras vermelhas. Mesmo assim, o tecido da versão Trend também é muito bom, um tecido de qualidade muito superior, é um tecido que dura pra caramba. O meu carro, por exemplo, com 100 mil km estava 0. É incrível a qualidade deste carro aqui. E inclusive esse carro tem 91 mil km originais de fábrica, então vocês podem ver pelo banco do passageiro. Vamos dar uma olhada no banco do motorista, né, que normalmente é o que mais sofre, só para vocês verem como eu não estou exagerando. Olha como tá novo, sério, olha como tá novo. O banco excepcionalmente inteiro. É difícil encontrar isso na linha da Volkswagen, principalmente se a gente for falar de um Gol. Gol definitivamente não aguenta nem perto do que aguenta os bancos do Fox. É um banco mais premium, são materiais melhores efetivamente. Um detalhe curioso que eu não sabia, e confesso que eu não sabia mesmo,
O Prime para mim sempre teve os comandos no volante de série, mas não era opcional. Esse aqui é a prova viva de que não vinha com os comandos no volantes, nem pedal shifts no caso do automático, né? O pedal shift ele era opcional também. Pois é, achei que era de série. Mas o mais bizarro mesmo é que sim, eu sabia que o airbag era de série. Esse aqui tem o volante do airbag, porque é o volante com esse centro maior, mas não tem nada indicado aqui dizendo que tem airbag. Será que ele não vinha mesmo? Vinha aqui, ó, não tá escrito que tem airbag. Essa é novidade, essa eu confesso que eu não sabia mesmo. O painel é exatamente o mesmo painel das outras versões, com um computador de bordo aqui no meio. Se eu não me engano, na de entrada não vinha esse computador de bordo, né? Mas a Trend já tinha também. O contagiros desse lado, marcador de temperatura, velocímetro e marcador de combustível. Naquele layout que é o layout da época da Volkswagen. Acho lindo, muito bonito mesmo. Detalhe importante, não se confie naquele consumo ali do computador de bordo, tá? Ele exagera para mais. Então, para mais não. Consumo melhor do que efetivamente está fazendo. No meu caso, ele fazia no início 1 km por litro a mais do que efetivamente fazia. Depois, quando eu vendi o carro, já estava fazendo perto de 2 km por litro. Então, a Volkswagen dá uma sacaneada no consumidor nessa hora. Espelho fotocrômico? Não tem. Tinha como opcional. Luzinha, espelho aqui de cortesia com luzinha tem, isso tinha no Trend também. E luzinhas de leitura individuais aqui também tinha. Apoio, a alça de mão também. Regulagem da altura do cinto de segurança, que é algo importante. Mas uma coisa que mudou muito nesta segunda geração, porque basicamente é um facelift, mas eles chamavam de segunda geração do Fox. Acabamento interno ficou muito melhor. Nas portas tinha esse tecido, os materiais eram materiais de qualidade muito melhor em relação à primeira. A primeira tinha uns decks, umas coisas diferentes aqui que davam mais charme, mais estilo, mas eu posso dizer que a qualidade construtiva deste carro aqui é bem melhor. Outra coisa, luz no porta-luvas era de série nesta versão e, se eu não me engano, na versão do Trend também. E uma curiosidade bizarra é que ele tem aqui um porta-canetas e também um porta-documentos. Eu colocava a antena do carro aqui quando eu tinha que tirar ela. Porta-trecos? Vários, são 17 no total. Aqui tem porta-copinhos, né, uma garrafinha curta, um porta-moedas lá na frente, mais uma tomada 12 volts. Não tem nenhuma porta USB, porque na época não era comum, só tinha quando tu comprava o rádio com Bluetooth. Aqui um porta-trequinhos, aqui não tem nenhum porta-trecos. E tinha aquela famosa gavetinha do Fox. Esta gavetinha aqui era uma sacada genial. Como o carro tem o banco alto, aqui embaixo dava para guardar muita coisa legal. Difícil às vezes era abrir ela, né? Depois, ó, essa aqui já tá mais desgastada, ela já abre mais fácil. Mas quando ela é nova, é difícil tu desencaixar a primeira vez aqui. O porta-garrafas, porque uma garrafa literalmente que vai na porta é gigante. Olha, eu não me lembro se não cabe uma garrafa de 2 litros aqui, mas de 1,5 litro eu já botei. Vidros elétricos para todo mundo, com Untouch em todos eles. Também tem regulagem dos espelhos e a abertura das portas aqui nesta lateral. Meus amigos, hoje quando a gente olha para tudo isso que eu estou mostrando aqui, parece básico demais, parece muito simples, mas não é. Nesta época, tudo isto era raro de se encontrar num carro na faixa de preço dele. E fazia do Fox uma baita compra, um baita diferencial em relação aos seus concorrentes. Ok, tinha o Agile, que tinha piloto automático e outras coisas assim, mas acreditem em mim, em relação ao resto, olha, o Fox estava muito acima. Não só na qualidade construtiva, mas em equipamentos também. Detalhe que eu não mostrei aqui, ó, o sistema para trocar o computador de bordo é meio esquisitinho, tá? É aqui. Ali tu vai selecionando as funções, ó, e quando tu quer alguma coisa, quer resetar, tem um botão do Enter aqui para selecionar ela. E até agora, meus amigos, eu não falei sobre o preço deste carro, né? Bom, vamos lá. Como o iMotion é um carro que tem difícil revenda por causa dos problemas dele, é bem comum tu encontrar ele abaixo do custo de FIP. O FIP desse aqui hoje está um pouco mais de 30 mil reais. Esse aqui foi comprado por 28 mil reais e neste estado de conservação que está realmente muito bom. Assim, pode ser uma boa compra. Por quê? É difícil conseguir um automático nesta faixa de preço. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Vamos dar uma volta nele. Curioso sistema de alavanca. Bota para o lado, acelera.
Essa arrancada aqui foi super tranquila. Mas agora eu vou pegar uma partezinha que ele não vai curtir tanto, né? É a parte que eu tenho que subir uma ladeira. Ó, entrou a primeira marcha. E aí ele dá aquela segurada na troca para a segunda marcha. E a terceira? Cara, é algo que tem que se acostumar. Ok, eu sei que muita gente se acostuma fácil. Mas me incomoda. Quando eu comprei o meu carro, o Fox, eu até fiquei pensando na época, poxa, eu vou comprar um automático, vou testar. Fiz o test drive no iMotion e esse delay me incomodou. Mas, de novo, né? É um automático muito barato mesmo. E tem outra vantagem que é importante falar. O melhor consumo de câmbio automático é o deste tipo aqui, o automatizado de embreagem simples. Claro que o carro que menos gasta combustível é o manual, depois o automatizado de embreagem simples, depois a embreagem dupla, depois o CVT e por último aquele automático convencional com conversor de torque e engrenagens epicíclicas. Entrando agora numa ruazinha de paralelepípedo, um paralelepípedo muito bom, não nada demais. De uma maneira geral, esse carro aqui resistiu bem ao tempo. O meu, confesso que estava mais barulhento, mais solto, as coisas batiam mais aqui. Inclusive, até tem um vídeo que eu falo sobre isso. O problema dele era a barulheira interna. Mas olha só, quando tu arranca rápido com ele, ele tem uma força, ele tem torque, né? Mas essa trocadinha de marcha aqui me incomoda, ok? Tudo certo para quem entende a proposta do veículo, tá? Entenda a proposta do veículo, tá tudo certo. O que tu não pode fazer jamais num carro automatizado de embreagem simples, até mesmo no manual, é parar numa ladeira e ficar segurando na embreagem. Ou melhor, né? Ficar segurando só no acelerador. Tem que pisar no freio e soltar, esquecer do acelerador, porque isso detona e detona mesmo toda a transmissão dele. E não é tão caro de arrumar quanto um automático convencional, mas também não é barato, né? Definitivamente não é barato. Consumo, bom, o meu carro, do jeito que eu andava, claro, fazia aí em torno de 7,5, 8 km por litro na cidade, na estrada 13,5. Esse aqui faz mais ou menos isso também, a diferença não é muito grande. Na verdade, tu consegue fazer até médias bem melhores se tu for mais contido na hora de acelerar. Se tu pegar leve com o acelerador, ele vai se comportar super bem. A direção dele é hidráulica e por isso ela tem um peso um pouco maior do que a direção elétrica dos carros atuais, mas não dá para dizer que ela é ruim, bem pelo contrário, eu acho essa direção aqui muito adequada para a época. Era uma direção que tinha uma resposta boa, ela não é direta demais, mas também não é muito lenta, e o peso, logo tu te acostuma, é super tranquilo quanto a isso. A minha maior dificuldade neste carro, na verdade, sempre foi a posição dos pés. Como eu tenho o pé muito grande e ele tem essa posição cadeirinha da vovó, eu fico com o pé numa posição ruim em relação aos pedais de freio, embreagem e acelerador. Esse aqui não tem embreagem, né? Então meu pé da esquerda está tranquilo, mas o da direita sofre um pouco. Mas também eu acabei descobrindo com o tempo que isso é extremamente fácil de se acostumar. Em pouquíssimos dias, não vou nem dizer semanas, pouquíssimos dias, eu já estava totalmente habituado a ele. Outra coisa que tu precisa te acostumar bastante é o formato do banco, esse formato em C que eu citei antes. Ele tem um apoio diferente na lombar. A lombar, na verdade, quase não pega, ele pega mais no meio das costas aqui. Então tu tem que cuidar bem o ajuste dele para não ficar ou muito para frente ou muito para trás e tu, sabe, não acabar tendo um desconforto nas costas. Mas bem regulado, vai. Resumo dessa história toda, tu recomenda o Fox? Bom, meus amigos, o iMotion, né, com este delay aqui nas trocas de marcha, e a gente sabe que todos os outros problemas que eu já citei, até mesmo da de revenda, eu acho que não é uma boa compra não. Eu sinceramente, eu não recomendo. Porém, se tu souber aonde tu tá te metendo, se tu tá ciente do que tu tá levando para casa, ele pode ser uma boa compra sim, porque tem todo o resto do conjunto. E tu paga mais barato num carro automático, automatizado na verdade, mas tu paga mais barato para não ter que ficar usando a embreagem do que um carro manual. Então,
Na prática, sim, ele é possível ser comprado desde que tu não pague caro, tá? Isso é importante tu saber. Agora, as versões manuais desse carro, eu acho fantásticas, eu acho sensacionais. Cansa um pouco dirigindo manual, para quem mora em grandes cidades, que tem muito trânsito e tal, cansa. E aí a grande vantagem do automatizado. Mas eu gostava demais do meu carrinho, olha, que carrinho que me agradou pra caramba. E mesmo quando a minha filha nasceu, a primeira, né, eu tinha esse carro na época, depois eu troquei pelo Etios, e aí quando eu troquei ele, foi que eu comecei o canal. O Etios foi o primeiro carro, mas eu troquei e não troquei, né, porque na verdade eu falei que eu fiquei 9 anos com aquele carro. Eu deixei esse carro com a minha mãe 2 anos, e aí depois eu acabei pegando ele de volta, então esse período que conta os 9. O Etios, infelizmente, eu fiquei só 2, né. Mas quando a minha filha nasceu, eu estava com ele, e eu consegui colocar o carrinho bem no porta-malas, apesar do porta-malas ser 260 litros, o carrinho, que era grande, cabia neste aqui, mas não cabia dentro do Etios da minha esposa. E a cadeirinha e tudo mais, poxa, cabia com uma certa folga aqui no banco de trás. Então, tem as suas vantagens. Como eu já falei antes, é um carro que tem muito mais equipamentos que a média da sua época. Um carro que tem uma construção muito boa. Mostrei para vocês aqui todos o estado de conservação deste veículo, que tem aí seus 13 anos, não, 14 já, porque esse aqui é 2010, 14 anos de uso. E tá, cara, praticamente zero. Realmente, dependendo da versão, dependendo do estado do carro, pode ser sim uma boa compra, mesmo equipado com o iMotion, que é um câmbio que eu não teria. Escolha pessoal. E vocês, contem pra mim aqui embaixo a experiência de vocês com o Fox. Vocês tiveram algum tipo de problema, alguns dos problemas que eu citei? Ah, teve mais uma coisa que eu não tinha falado, né? Que o meu aconteceu algumas vezes. As máquinas de vidro também costumam incomodar, mas elas incomodam quando tu deixa o carro muito tempo no sol. Se a tua garagem é coberta, não pega muito sol, ela definitivamente não dá problema. E qual é o problema que dá? Arrebenta o cabo de aço. Ela é cara de trocar, tem já hoje muitas empresas especializadas em fazer esse tipo de substituição. Inclusive já tem até algumas empresas que colocam o cabo de aço mais grosso e que nunca mais vai incomodar. Assim, tudo problemas pequenos, nenhum problema grave demais. Conta pra mim aqui embaixo, o que tu acha do Fox, a tua experiência com ele. Valeu, galera. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.